A construção de espigões em diferentes pontos da orla de Salvador tem sido uma grande polêmica. Corredor da Vitória, Rio Vermelho e Estela Maris são alguns destes locais. E, segundo os ambientalistas, os empreendimentos vão trazer grandes prejuízos ambientais para a cidade. Afirmam ainda que este é um problema trazido pelo PDDU, o Plano Diretor de Salvador. Eu vejo que desde que teve vamos dizer assim, a renovação do PDDU, né, do Plano Diretor aqui de Salvador em 2016, a gente está vendo essa verticalização, vendo essa destruição, e isso não é coisa de ambientalista xiita, não. Isso é uma realidade, está afetando a ventilação, afetando a iluminação, afetando o meio ambiente. De acordo com as denúncias trazidas pelo BNews, essas construções ultrapassariam o gabarito permitido pelo atual PDDU por causa de brechas na lei que permitem furar esse limite. De que existe na LOUS, que é a Lei de Ordenamento e Uso do Solo, que se faz como lei complementar ao PDDU, se abriu uma brecha enorme, que estou indicando aí. Tem um artigo que diz que se você cumprir as coisas que estão definidas no PDDU, no artigo, na LOS, no artigo 111, não precisa respeitar o sombreamento. E isso é uma coisa assim que não tem nenhum sustento técnico nem jurídico. A outra brecha, segundo o presidente do CAU, Conselho de Arquitetura e Urbanismo, é a Lei do Solo Criado, com a outorga onerosa, em que, ao se pagar para a prefeitura uma taxa, é possível ultrapassar o limite do gabarito. Neilton Doria afirma que essa brecha deveria ser usada apenas para locais pouco povoados. Agora, quando você pega um local que está extremamente saturado, em termos de mobilidade, de caixa de rua, de recurso hídrico sanitário, né? E você, em um local que você teria uma rua, sei lá, 20 famílias, você coloca 200 famílias, somente em uma rua cul-de-sac, que não tem saída. Então, tudo isso vai gerar problema, né? Eu acho que é um problema de análise, é um problema de coerência, e que não está tendo, né? Os documentos enviados ao BNews mostram que a construção do condomínio clube de 8 prédios em Estela Maris pertence a um grupo que tem sede na cidade de Mata de São João. Já os 2 empreendimentos com 3 espigões de 18 andares na Praia do Buracão, no Rio Vermelho, são da OR, incorporadora da Novonor, antiga Odebrecht. De acordo com a coluna do jornalista Lauro Jardim, do jornal O Globo, o empreendimento de 20 a 30 andares na rua Crisipo de Aguiar, no Corredor da Vitória, seria de um ex-prefeito de Salvador e de um marqueteiro político. Nos bastidores, os denunciantes falam ainda de outros políticos baianos como investidores nestes empreendimentos através de fundos imobiliários. Agora, acho que interessante é isso, né? Que esse pessoal que constrói a cidade, que tem os recursos, que a gente poderia dizer que é uma elite, né? Quando viaja para a Europa e volta sempre encontra a Europa igual, acha maravilhoso, né? Mas como uma cidade é um balcão de negócio na realidade, isso traz para Salvador uma situação desagradável, porque Salvador é uma cidade bem atípica, ela tem toda uma topografia, ela tem toda uma situação que você não pode analisar, fazer um código de obra, como se fosse copiar-colar de Belo Horizonte, de Brasília ou de São Paulo. Desde 2001, quando foi sancionado pelo governo federal o Estatuto da Cidade, o Plano Diretor passou a ser o principal instrumento para o município e, pela lei federal, deve ser participativo, inclusive com a participação direta da população. O presidente do Instituto de Arquitetos do Brasil na Bahia, Daniel Colina, afirma que o IAB chegou a participar por meses da elaboração do plano diretor atual, feito em 2016. Mas Colina afirma que, no final, ficou diferente do acordado. Ou seja, isso são consequências de um plano diretor que não foi realmente participativo. Houve uma encenação de participação. Foi feito, digamos, por uma empresa de São Paulo, uma fundação de São Paulo, a FIPE, que é uma empresa que é conhecida porque faz avaliação de carros usados, tem uma tabela FIPE, digamos, né? Mas contrataram por mais de 7 milhões de reais
e na verdade não entregou o que tinha sido contratado. Segundo a lei orgânica do município, o PDDU deve ser revisado a cada 8 anos. Então, a Prefeitura tem até meados de 2024 para apresentar a proposta do novo PDDU à Câmara de Vereadores. Mas a oposição e especialistas afirmam que já foram sinalizados que não haverá a votação do plano diretor no prazo. E isso quem manda a revisão é o Executivo. Mas Bruno Reis disse que não vai revisar porque aí vai complicar, porque retomaram o desenvolvimento econômico, os empreendimentos estão indo bem, digamos, então que não vai revisar. Não pode ser essa sangria, essa sanha de dizer que eu vou liberar alvará para construção, sem pensar também nos estudos e na população. Então é isso que nós precisamos e o prefeito tem que garantir que essa pauta chegue à Câmara. O IAB entrou com uma representação na Ordem dos Advogados do Brasil para discutir o assunto. Para os especialistas, a revisão do PDDU é essencial para evitar uma tragédia ambiental a longo prazo. A gente está indo na contramão do que outros locais, outras cidades e outros países estão fazendo, né? Enquanto cidades da Alemanha, cidades da Holanda, eles estão fazendo horizontalização, parques, não. A gente vê aqui áreas que não se aproveitam para parques, a gente está vendo aqui uma destruição da natureza. Eu vejo uma cidade quente, eu vejo uma cidade sofrendo mais ainda com as mudanças climáticas, né? E com problemas de iluminação e sem áreas e parques públicos.